Tudo bom, galera? Meu nome é Jorge, eu sou professor de História e você está assistindo o História com Jorge, o canal onde a gente joga videogame e assiste aula de História tudo junto. Bom, hoje a gente vai continuar a nossa série sobre o Assassin's Creed Valhalla, o jogo que saiu agora no finalzinho de 2020, feito pela Ubisoft, e o tema desse game são os Vikings. No terceiro episódio dessa série, a gente vai conversar sobre navegação, sobre os barcos vikings, os Drakars, que na verdade são os Langskips. Eles têm outro nome, eu entro em detalhes sobre isso depois. Maravilha? A gente vai falar sobre técnicas de construção, alguns detalhes da vida a bordo, da tecnologia e uma série de outras coisas que, como sempre, você só encontra por aqui. Beleza? Então, vamos fazer o de sempre. Se segura aí na cadeira, aperta o seu cinto e partiu aula de história, galera. Falou! Vamos lá, galera. A gente está aqui na parte norte da Inglaterra, pertinho da... Aliás, pertinho não, né? Na região da Nortúmbria. E estamos em Nottingham. Sim, a cidade que tem o xerife de Nottingham, perto da floresta de Sherwood, com Robin Hood e tudo mais. Ainda não explorei, mas quem sabe um dia eu chego lá. Convenientemente, como o nosso papo é sobre barcos vikings, eu já deixei o meu preparado aqui. A primeira coisa é, To the Swan Road. Adoro quando a Eivor fala isso, porque isso me dá uma desculpa para falar de bardos, certo? Os Skalds, os bardos nórdicos. E esses caras vão usar epítetos, como ela disse, para a Estrada dos Cisnes. É o nome que eles dão para esse tipo de rio, com muitas curvas e tudo mais. Tal como acontecia na mitologia grega, era comum eles usarem de figuras de linguagem para descrever o que estava à frente deles e para poder ir narrando essas histórias. Isso facilita bastante na hora de fazer as rimas e de lembrar como é que essas peças se encaixam. Porque, afinal de contas, a gente está falando de uma civilização onde basicamente a literatura vai ser transmitida via oral. Maravilha? Anos depois isso vai ser organizado na Eda Poética e tudo mais. Tem o Snorri Sturluson e aquele papo todo. Massa? Mas seguindo viagem aqui, é uma coisa interessante para a gente falar do barco, galera. Deixa eu tentar mexer a câmera aqui no modo fotográfico aqui. É o leme. Tem uma criatura não, uma curiosidade sobre o leme. O leme fica do lado direito do barco e ele é chamado de steering board. Mas steering board é assim, é a peça que dá a direção. É meio complicado você falar isso no calor do momento ali, velejando e tal. Daí que o leme acabou batizando o lado como starboard, o lado direito do barco, que vai dar em este bordo. Por falar em tirar o mastro também, sim, isso é verdade. A gente está falando de um barco que tem peças mais ou menos removíveis aqui, como o mastro. Caso você precise passar numa ponte ou você esteja enfrentando uma tempestade. Outro ponto interessante aí sobre o mastro, galera, é que ele é apoiado nessa peça aqui, ó, que é o keelson, certo? Ele fica colocado aqui. E já que a gente está com a câmera aqui bem pertinho, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui legal. Os nossos guerreiros estão sentados em cima de baús. E sim, é historicamente correto, era comum você sentar, assim, tem assentos fixos na maioria das vezes nesse tipo de barco. Então você senta em cima do baú com os seus itens pessoais e o resultado do butim, né, das suas expedições. As peças, melhor dizendo, do piso do navio também são removíveis, beleza? E aí você pode guardar mantimentos e tudo mais embaixo dela, certo? Vamos seguindo viagem aqui. E uma coisa interessante para a gente lembrar, galera, é que esses navios são construídos em carvalho, certo? E por que o carvalho? Além de ser uma madeira extremamente resistente, mais do que isso, ela tem uma característica interessante, porque é uma madeira bastante ácida, quando comparada a várias outras. Isso evita a deterioração por fungos, beleza? Opa, passando por outros barcos, vamos dar uma olhadinha. Outro barco aí, outro Drakar, né? Cheio de vikings dentro. E uma parada interessante, eu não sei se vocês notaram, eu acho que ele tá dando ré, tá dando ré sem remos, porque a gente sabe que é a frente, onde tem o acróstolo aqui, o dragão, e o leme tá ali atrás. Então esse barco tá desafiando a física aí.
dando ré, a não ser que a correnteza do navio o esteja levando. Mas enfim, convém lembrar aí que não somente os drácares são construídos, nem todo barco é um drácar. Maravilha? Porque a gente vai ter barcos de pesca muito pequenininhos, a gente vai ter barcos comerciais que são bem mais largos, são feitos para carregar carga e outras variantes. Acho que eu errei de caminho aqui enquanto eu fui falando com vocês. É claro que eu errei de caminho, não dá para gravar um vídeo sem falar uma besteira ou sem errar um caminho. Então vamos fazendo a volta aí. Enquanto isso eu vou contando outras coisas aí. Como eu estava falando, partes desmontáveis, e esse barco também ele é leve o suficiente para, depois de desmontadas as partes principais, ele ser levado nas costas, certo? Então, além de subir os rios, enfrentar os mares, tal, dependendo do terreno, dependendo do objetivo, era comum que a tropa o carregasse nas costas. Uma coisinha interessante sobre a vela, deixa eu ver se eu tenho espaço para abrir a vela aqui sem bater, por favor. Aí. É que a vela é feita de lã de carneiro. Não deveria ter aberto a vela, mas tudo bem. Foi mal aí. Passei do ponto ali de novo. Mas bom, meu barco encalhou, então vamos embora. Por falar em encalhar, quando ele para aqui, normalmente os vikings colocariam uma âncora em terra firme. Mas bom, velas feitas de lã de carneiro, algumas vezes de linho, velas quadradas e velas triangulares também existiam. Queria mostrar para vocês a cidade de Repton. E eu não sei se os desenvolvedores do game colocaram isso aqui de propósito, mas você vê uma série de barcos destruídos e tal, porque é muito comum entre os povos vikings, deixa eu ver se eu acho um quebrado, aqui ó. É muito comum entre os povos vikings, galera, a reutilização de materiais, seja para construção de casas, de armas e tudo mais, e barcos também. Então você vai usar as peças de madeira que ainda estão boas na construção de barcos novos. A manutenção é uma coisa relativamente constante, o reaproveitamento idem. Maravilha? Vamos para Repton aqui, porque tem umas coisas legais para a gente discutir. Aliás, caso alguém tenha alguma confirmação histórica de guindastes na Alta Idade Média aqui, eu estou no finalzinho do século VIII. Se alguém tiver guindastes, por favor me informe, porque eu não me lembro de ter visto coisa parecida. Aproveitar com esse barco parado aqui para falar um pouquinho mais da construção. Eu já tinha falado do carvalho, queria falar um pouco da técnica. Esses barcos são aquilo que a gente chama de clinker built, né? Então, ou eles são feitos com clinking. Tem duas técnicas básicas de construção de barco na Antiguidade e depois na Idade Média. Uma delas é o butting, onde você coloca as peças de madeira encaixadas lateralmente, e a outra delas é o clinking, onde você vai usar pregos de ferro, às vezes prego de madeira também, para colocar essas peças sobrepostas. Então ela fica como se fosse dentado, assim. A peça de cima pega um pouquinho da peça de baixo e assim sucessivamente. Maravilha? Outra coisa legal para a gente pensar aqui é que isso aqui tudo, gente, cada peça comprida dessas aqui é uma peça única, certo? Os vikings não utilizavam serras na construção desses barcos, eles vão preferir sempre os machados, umas cunhas de raspagem e tudo mais, para tentar de uma maneira garantir a integridade estrutural da madeira, proteger as fibras e tudo mais. Mais uma aqui do processo de construção. Você tem essas pinças aqui que vão sendo apertadas para poder selar a madeira no lugar. Essas peças de dentro são as costelas. E aqui tem um cidadão trabalhando, deixa eu ver se eu consigo chegar perto. Aqui, ó. Ele está com um pincel na mão, porque você vai colocar algum tipo de óleo, betume ou linóleo, ou enfim, para tentar proteger da corrosão e da entrada de água, certo? Vamos caminhando aqui porque eu preciso mostrar para vocês uma coisinha sobre funeral viking, que fica evidentemente do outro lado da cidade. Deixa eu só chamar o Sunin aqui para eu me orientar. E enquanto a gente vai caminhando, galera, eu vou colocando umas imagens aí de funeral, daqueles bem tradicionais mesmo que a gente vê na mitologia, certo? Então o corpo colocado dentro do barco, com as riquezas, os objetos preferidos do seu dono, esse barco é lançado ao mar, pegando fogo e tudo mais. Isso é historicamente verdadeiro até determinado ponto, a gente tem alguma confirmação lendária disso, mas por razões bem óbvias a gente não tem comprovação material. Por outro lado, a gente tem enterros, a gente tem funerais vikings no chão, certo? Onde é cavado um buraco e é colocado um barco dentro que vai receber a pessoa, que é o exemplo que a gente tem aqui. Depois, na hora da edição, eu vou colocar umas imagens aí para vocês verem. Tem escavações recentes
acontecendo na Escandinávia neste exato momento, finalzinho de 2020, início de 2021, mostrando esse tipo de coisa. Maravilha? Outras coisas legais, deixa eu dar o fast travel aqui, deixa eu ir para outro lugar mais aberto, talvez. Pronto, vou voltar para casa aqui, em Ravensthorpe. Enquanto ele vai carregando, contar para vocês rapidamente sobre um provérbio viking que é Bound is the boatless man, ou seja, preso está o homem sem barco, porque eles vão basear a sociedade deles nesse grande símbolo, nesse grande ícone, que vai justificar de alguma forma a dominação e a experiência viking, especialmente a partir ali do século VII, século VIII, até mais ou menos a conquista da Normandia. Claro que está de noite e eu queria de dia para eu poder fotografar isso direito. Cadê o... Opa. Ih, gente, me perdi aqui. Só um pouquinho, galera, desculpa. Cadê o botão do... Aqui, ó, meditar. Então, vamos lá para ver se fica de dia e a gente consegue mostrar isso para vocês. Aqui, ó, maravilha. Com essa iluminação agora vai ficar legal. Deixa eu subir no meu barco de novo. Vamos lá para o outro lado, Eivor. Por falar em sol, aqui a minha necessidade do dia, galera, tem vamos dizer assim, um certo objetivo pedagógico também. Esses caras vão usar bússolas solares para navegar, o que basicamente impossibilita a orientação em dias muito nublados ou então durante o inverno. Daí que, por causa dessa questão, os vikings vão preferir o verão. E isso acaba depois gerando um ciclo de expansões tão intenso que os mosteiros medievais vão incluir uma nova oração e um novo dito lá nas suas preces diárias, que é o Furere Normanorum Liberalus Domine, que é libera-nos, ó Deus, ou liberta-nos da fúria dos normandos, ou melhor dizendo, da fúria dos homens do norte, certo? Aqui a gente vai vendo o calado bastante raso desse barco, ele tem pouquíssima penetração dentro d'água, e a gente consegue ver também a quilha, que é essa peça comprida que vai lá até o final. Beleza? Bom, gente, como é de costume aqui no canal, vamos ver o que os historiadores têm a dizer sobre esse tema. Eu peguei um artigo super bacana aqui, ó, da revista História Viva sobre a saga Viking, e esse artigo se chama Velas ao Vento. Vou colocar a descrição aqui a referência aqui na descrição desse vídeo. E o artigo diz o seguinte: as embarcações conservadas, no entanto, não são as únicas fontes de história naval dos vikings, como eu mostrei para vocês aí as escavações. Numerosas gravuras sobre as pedras da ilha de Gotland, na Suécia, revelam muito sobre os projetos de construção desses navios. Mais uma vez, figurinhas aqui do lado. Tampouco se pode esquecer da série de fragmentos de tapeçaria que reproduzem esses diagramas, encontrados na Noruega e na Suécia, datando respectivamente do ano 900 e aproximadamente do ano 1100. Então, maravilha, galera. Tá aí, eu faço esse alerta para a gente lembrar que há fontes de diversos tipos. Às vezes a gente fica muito preocupado com aquelas fontes textuais e esquece que a história cultural também inclui objetos de uso cotidiano e mais uma série de coisas para a gente poder, pecinha por pecinha, tentar enxergar para além do túnel do tempo e ver como é que os nossos antepassados se relacionaram uns com os outros e com o ambiente em sua volta. Beleza? Se você gostou desse vídeo, já sabe o que você tem que fazer. Deixa aí o seu like, compartilha, se inscreve no canal e faz uma pergunta aí nos comentários. Eu adoro bater papo com vocês. Belezinha? Mais uma vez, meu nome é Jorge, sou professor de História e eu vou ficando por aqui. Abração para todo mundo, se cuidem e racha de estudar, meu povo. Falou!